Olá, o meu nome é Marley, eu sou professora de português e estou aqui para seguirmos juntos essa jornada. De antemão, eu já desejo a vocês boa sorte, bom êxito aí no vestibular da Bunesp. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre modalidade e tipologia textual. Mas eu quero perguntar para vocês sabem o que é um texto? O texto é um encadeamento de palavras que tem algum sentido e consiga comunicar algo, consiga promover o ato comunicativo. E o que vem a ser um ato comunicativo? É quando determinado emissor consegue emitir uma mensagem utilizando códigos e o canal certo, e essa mensagem consiga chegar até o receptor, o interlocutor, e ele consiga entender essa mensagem. Então, o texto, ele só vai ter sentido quando ele consegue efetivar esse ato comunicativo. Ou seja, a mensagem, a intenção desse texto, seja compreendida pelo interlocutor leitor. É preciso que saibamos que o texto ele pode ser trabalhado em duas modalidades, o texto verbal e o não verbal. Quando eu estou falando de texto verbal, será aquele texto que vai ser efetivado, que vai ser concretizado por meio da palavra, seja ela escrita ou falada. Tá? Então, obviamente, estarei usando uma linguagem verbal, aquela linguagem que depende da palavra. Agora, quando eu estiver falando de texto não verbal, eu vou estar usando uma linguagem imagética, tá? Eu vou estar trabalhando com imagens, com símbolos. E essas imagens, elas vão aparecer em charges, placas, sinalizações, ou na forma das cores do semáforo, porque a gente consegue, por meio da representação das cores, entender qual o momento que nós devemos atravessar a rua e qual o momento que devemos aguardar. E por meio dos gestos na mímica. Por exemplo, quando temos essa imagem, a gente olhando para essa imagem, a gente consegue apreender o sentido dela. Nós vemos aqui um cigarro, né? E o símbolo de proibido aqui marcado, grafado em vermelho, que dá a ideia de que é proibido fumar. Então, se chegarmos a determinado ambiente e conseguirmos enxergar essa placa, a gente vai saber, olha, aqui eu não posso fumar, é proibido fumar aqui. A mesma coisa. Se eu me deparar com essa imagem, eu consigo entender que eu estou num ambiente hospitalar e que é necessário que se faça silêncio, sem a necessidade de ter ali um texto verbal, sem a necessidade de uso de palavras. Só por essa imagem eu consigo, né, apreender o sentido. Então, o ato comunicativo se efetiva, porque a intenção do emissor, ao direcionar essa mensagem, né, é que ela chegasse até o interlocutor e que ele a compreendesse. Então, eu sei que se eu chegar em determinado lugar, vir essa placa, eu não posso fumar, e se eu chegar em determinado ambiente e me deparar com essa figura aqui da enfermeira com o dedo na boca, significa é um ambiente hospitalar e é preciso que se faça silêncio. Não há necessidade, então, de que haja um texto escrito. Tá? Eu consigo, por conta dessa linguagem, né, não verbal, dessa linguagem que utiliza símbolos e imagens, eu consigo apreender sentido. Então, isso é um texto. Tá? Porque o texto ele não se efetiva apenas por meio da palavra. O texto se efetiva a partir do momento que ele consegue ali dar conta de um ato comunicativo, utilizando outros recursos, como imagens, sinais, gestos, mímicas, como falamos adiante, ok? Ou seja, como falamos anteriormente, quando eu estava lá fazendo a definição do que é um texto verbal e um texto não verbal. Mas também temos que prestar atenção porque pode ocorrer um texto híbrido. Híbrido ou misto, ou seja, ele vai usar as duas linguagens, a linguagem verbal e a não verbal. Como no caso aqui dessa imagem. A gente tem aqui, né, escrito perigo
risco de morte, e ali o símbolo de uma caveirinha que indica morte, né? Se a gente tivesse só a imagem da caveirinha, a gente já saberia que, olha, tem algum perigo aqui, perigo de morte. Então, eles estão juntos, eles estão trabalhando junto para que o interlocutor apreenda sentido, mais por uma questão estética, né? Mais por uma questão de trabalhar uma modalidade textual diferenciada. Mas se houvesse apenas a imagem, nós conseguiríamos apreender sentido, saber que alguém ali, aquele lugar, causa algum perigo, causa algum risco. Ou mesmo se tivéssemos só o texto escrito, também ele teria sentido. Perigo. A simples aparição, menção da palavra perigo, nós já sabemos, ó, estamos correndo risco aqui. Agora, trabalhando junto, o texto escrito, né? O texto verbal e a imagem é um recurso estilístico que aparece muito nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos, nos avisos, porque tem um recurso a mais para chamar mais a atenção do interlocutor, ou seja, é como se estivesse reiterando ali uma ideia, né? Além da presença do texto verbal escrito perigo, ainda há ali a imagem da caveirinha, para reforçar, né, essa mensagem. Agora é importante que a gente aprenda alguns conceitos aqui para que possamos ir adiante com a nossa aula. O sentido das palavras, tá? As palavras, elas podem ter dois tipos de sentido. Elas podem ter um sentido próprio, tá? Que chamamos de denotação, que é quando essa palavra ela vai ser utilizada no seu sentido genérico, no seu sentido de origem, ou seja, ela terá um único significado. Por exemplo, quando eu digo, minha mão apertou a dele, caí na estação do metrô e o chão estava sujo, a gente consegue depreender o sentido, né, genérico, original da palavra mão, do verbo cair e da palavra chão, né, do substantivo chão. Tá? Porque eles estão sendo utilizados aqui no seu sentido próprio, ou seja, eles estão sendo usados de forma denotativa. Agora, quando eu tenho o sentido figurado, ou seja, o que chamamos de conotação, a gente vai utilizar a palavra no seu sentido polissêmico, ou seja, ele vai ter vários significados, tá? Uma mesma palavra, ela pode ter vários significados dependendo do contexto textual em que ela estiver inserida. Por exemplo, dei uma mãozinha para ele, caí de amores por ele, perdi o chão quando ele partiu, tá? Então aqui, quando eu digo dei uma mãozinha para ele, eu não peguei a mãozinha de uma criança ou uma mãozinha pequena e dei para determinada pessoa. Quando eu digo dei uma mãozinha, significa, é no sentido de dei uma ajuda, né? Prestei uma assistência a ele, tá? Então aqui está sendo usado o sentido figurado, uma conotação da palavra mão, do substantivo mão. E quando eu digo cair de amores por ele, né? O verbo cair aqui também está sendo utilizado no sentido figurado. Ou seja, quando eu digo cair de amores, ninguém cai de amor, né? É o sentido de se rendeu ao amor, está apaixonada por ele. Quando eu digo perdi o chão quando ele partiu, ninguém perde o chão, né? Então está também no sentido figurado, significa que, né, fiquei ali sem direção, sem saber o que fazer com a partida de determinada pessoa. Então, quando falamos em sentido próprio, temos uma denotação, tá? Uma dica, denotação guardem aí de dicionário. Então, é a palavra na sua origem, na sua função real, né? Na sua função original. E quando eu digo figurado, eu estou trabalhando a conotação, ou seja, trabalhando a palavra polissemicamente. Ela pode ter vários sentidos, tá? Dependendo do contexto em que
ela for inserida, dependendo do contexto no qual ela for trabalhada, ok? Agora a gente precisa saber também que existe a modalidade, né? O texto ele também é dividido entre texto literário e texto não literário. O texto literário é aquele que vai ter uma função subjetiva, ou seja, o que seria essa função subjetiva? Ele, ele vai ter ao seu encargo emocionar, provocar alguma reação em quem lê. Então, simplesmente, ele não vai comunicar algo. Eu não vou emitir uma mensagem para que o meu interlocutor, para que o meu receptor apenas receba e compreenda, tá? O emissor, ele vai emitir, né, uma mensagem, uma intenção, tá? Para o seu interlocutor, só que ele não quer só informar algo, ele quer causar alguma reação nesse interlocutor. Ele quer que esse interlocutor demonstre algum sentimento, que se emocione, né? E de repente também pode demonstrar um sentimento não muito positivo. Mas enfim, a intenção de um texto literário é provocar alguma reação, tá? No receptor, ou seja, no leitor. E esse texto, o texto literário, ele vai trabalhar a linguagem esteticamente, né? Para que fique uma linguagem bonita, uma linguagem diferenciada, para que quando o leitor bater o olho, ele fala, poxa, que palavras bonitas. Nossa, eu fiquei até emocionado, eu fui tocado por essas palavras. Poxa, que frase pesada, nossa, me deu até uma dor no coração, eu fiquei triste, eu fiquei chocado. Então, essas palavras, tá? Elas vão ser trabalhadas esteticamente, no sentido de causar também, de promover também, né? Essa reação. Então, vai ser usada figuras de linguagem, o sentido figurado, que acabamos de ver ali, a conotação, e também a polissemia, que uma palavra terá vários sentidos, dependendo do contexto no qual ela estiver inserida. A gente usa muito, né, esse texto literário quando a gente trabalha, quando a gente escreve ali poesias, poemas, nas letras de músicas, que carrega também um certo sentimentalismo, nos romances, nos contos, nas novelas, né, nas obras ficcionais, né, sempre será caracterizada ali por uma linguagem trabalhada e por uma função mais subjetiva. Então, estão inseridas dentro do contexto de um texto literário. Agora, um texto não literário, ele terá como objetivo informar, instruir, tá, o seu interlocutor. Simplesmente isso. Então, terá uma função mais objetiva. Vim para informar algo, emito aqui, né, a minha mensagem, o meu discurso, que vai chegar até o interlocutor, vai fazer sentido para ele e pronto. Tá? A linguagem vai ser uma linguagem referencial, ou seja, ela vai apenas falar de determinado fato e pronto. E vai usar uma linguagem denotativa, ou seja, em sua origem, a palavra não vai ter vários sentidos. Ela vai ser aquilo para o qual ela se originou, tá? E vai se apegar à realidade. Não vai poder trabalhar fatos inventados, fatos fictícios, não. Vai trabalhar com objetos factuais, né? Palpáveis. O autor ele vai ter que respeitar esses fatos, vai ter que trabalhar com a verdade, né? Grosso modo falando, ok? Esse tipo de texto não literário ele aparece muito, né, nos trabalhos acadêmicos, aqueles trabalhos mais sérios ali de faculdade, as teses, as monografias, né, os artigos científicos, vai aparecer em jornais, né, dependendo, né, da matéria, ela pode até ser um pouco subjetiva, mas no geral ela vem para informar, então é muito latente, é muito presente, né, esse texto não literário. Também nos dicionários, nas enciclopédias, nos livros didáticos, nas bulas dos remédios e nos manuais de instruções. Então, todos eles, esses textos se caracterizam como textos não literários.
Teremos também o texto trabalhado em verso. Quando trabalhamos o texto em verso, vai se usar a linguagem conotativa, vai se trabalhar o sentido figurado, tá? E o texto em verso, a particularidade dele é que ele não é estruturado por parágrafos, tá? Ele não vem de uma forma linear, como, né, um texto discursivo ali. Ele não trabalha parágrafos, tá? Ele vai trabalhar a rima e a métrica. Então, as palavras, elas vão trazer certa sonoridade, elas vão rimar, e vai haver a métrica, né? As palavras ali, cada oração, ela vai ter que ter a mesma quantidade de sílabas, mas são sílabas poéticas, tá? E será dividido por verso e estrofe. Vamos entender um pouquinho melhor isso, tá? Vamos pegar aqui um texto em verso. Temos aqui a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, tá? Que eu sei que é um poema bem conhecido de todos nós. E vejamos, aquilo que eu grafei em cores distintas é para destacar o que a gente precisa entender, tá? Como eu tenho aqui em azul a frase "Minha terra tem palmeiras", tá? Eu destaquei aqui em azul. Essa única frase, ela será, tá grafada em azul, o verso, ok? Apenas a frase que está grafada em azul. Então, essa única linha, ela será um verso, tá? Agora vejamos o que está grafado aqui em vermelho. Temos aqui, né, 4 orações, 4 frases que eu grafei em vermelho. Esse conjunto de frases, tá, chamamos de estrofe, ok? Então, uma linha é um verso, várias linhas, ou seja, várias orações, e o conjunto dessas orações eu chamo de estrofe, tá? E o conjunto de várias estrofes eu vou chamar de poema, ok? Então, para que a gente possa entender, um texto em verso ele é estruturado assim. Ele é estruturado em verso, né, que é uma única linha, várias linhas que formam uma estrofe e várias estrofes que formam o todo do poema, ok? E é também um texto trabalhado ali esteticamente, com palavras bonitas, que visa ali emocionar o leitor, tá? Agora, quando eu estou falando de texto em prosa, esse texto ele já vai ter um sentido próprio. Agora, quando eu estou falando de texto em prosa, esse texto ele já vai ter um sentido próprio. A linguagem será denotativa, ou seja, a sua linguagem no original, ela terá apenas um sentido, né? Ela terá apenas um significado, tá? E ela vai ser trabalhada em parágrafos, ok? Ela vai ter uma linguagem objetiva e o texto será linear, ou seja, ele vai começar, né? Vai ali se falar tudo que tem que ser dito e vai terminar e vai culminar ali com um ponto final, estruturando ali cada parágrafo. E ele será dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa tríade aí que é bem conhecida da gente, né? Introdução, que é o começo, a apresentação de determinado assunto, tema, o desenvolvimento, né? Onde eu vou falar, onde eu vou discorrer mais sobre esse tema, e a conclusão, quando eu vou concluir tudo que foi falado, tá? Vejamos um exemplo. Aqui temos um texto que fala sobre Gonçalves Dias, né? Um poeta lá, né? O autor do poema que vimos lá no exemplo anterior, quando falamos do texto em verso, o Gonçalves Dias e o romantismo. Gonçalves Dias, que nasceu em 1823 e morreu em 1864, foi poeta, professor, advogado,
teatrólogo, enólogo, jornalista maranhense da primeira fase do romantismo. O romantismo que durou ali de 1836 até 1852. Isso a primeira fase do romantismo. A principal característica desse período, ou seja, dessa primeira fase, foi a busca de uma identidade nacional, expressa pelo binômio nacionalismo e indianismo. O rompimento do Brasil com Portugal provocou a independência do Brasil, que aconteceu em 1822. E esse seria um momento determinante para o desenvolvimento de uma arte que focasse nos aspectos brasileiros. Por isso, o nacionalismo e o ufanismo são principais características dessa fase inicial, unidas ao tema do índio eleito o herói nacional. Esse texto foi escrito pela professora Daniela Diana, tá? Que é uma professora de português. Vejamos aqui a linearidade do texto. Ele tem um começo, ele tem um parágrafo de introdução, depois o texto é desenvolvido, o assunto ali da primeira fase do romantismo é desenvolvido nos outros dois parágrafos e ele é concluído, né, no último parágrafo, tá? Então ele vem de uma forma linear, tem um começo, um meio e um fim, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Temos aqui então um texto em prosa, ok? Agora, a gente precisa entender que esse texto, né, ele é ali expresso em várias modalidades, mas que ele também, ele vai precisar ter uma estrutura, tá? E como que seria isso? Essa estrutura textual chamamos de tipologia, tá? Que vai ser ali a identidade, a forma como cada texto se apresenta. Primeiramente, a gente vai falar da tipologia textual narrativa, tá? Que tem por objetivo narrar um fato ou uma história, um acontecimento em si. E esse acontecimento ele pode ser real ou inventado, ou fictício, tá? Mas esse texto, tá? Essa narrativa, ela tem que ser feita de forma sequencial, ou seja, de forma linear. Vai ter que ter um começo, um meio e um fim, tá? Então, essa estrutura, ela será também baseada naquela tríade, né? Aqui haverá uma distinção, que eu vou explicar, porém, ela também vai ter que, esse texto também terá que ter uma introdução, que será a apresentação do assunto e do tema, né? O conflito, que é onde eu vou desenvolver esse tema, e dentro também do desenvolvimento terá um clímax, que será o ápice, né? O momento em que eu venho ali fazendo uma narrativa, né? Eu desenvolvo ali o meu tema e em determinado momento é um ápice. Quando chega ali o momento de que o leitor espera por uma conclusão. Então, a isso chamamos de ápice, de clímax, né? Que prepara o leitor para o desfecho, que nada mais é do que a conclusão, que é quando eu concluo ali a minha narrativa. E esse texto, ele vai ter ali alguns elementos constitutivos, tá? Elementos que fazem parte, que não podem faltar ali na sua estrutura, que será um enredo, o tempo, o espaço, o personagem, o narrador e o foco narrativo. O enredo, ou seja, o tema, o assunto do qual eu vou falar. O tempo, em que temporalidade, né? Cronologicamente falando, esse assunto está inserido e em qual espaço, onde acontece, né? Onde acontece esse fato que está sendo narrado. E os personagens quem está envolvido nessa narrativa, quem pratica as ações dentro dessa narrativa. E há também o narrador, né? Aquele que vai contar essa história, aquele que vai narrar esse fato. E o foco narrativo, né? Ou seja, quem é que está contando? Quem é esse narrador? Esse narrador é o próprio personagem, sendo assim o meu foco narrativo será em primeira pessoa, ou não, eu tenho um narrador externo, que apenas observa esse fato e depois vem contá-lo. Aí teremos um foco narrativo em terceira pessoa. E temos aqui o gênero textual, né? Ou seja, onde que ocorre? Onde essa tipologia narrativa pode se efetivar? Por meio de qual veículo, né? Então teremos aqui
O gênero textual no qual a gente trabalha a tipologia narrativa será na biografia, no conto, na crônica, fábula, lenda, nas notícias, nas novelas, nos romances, nos resumos, tá? É onde a gente trabalha essa tipologia textual narrativa. Teremos também a tipologia textual descritiva, tá? Cujo objetivo será detalhar, caracterizar e qualificar pessoas, lugares, cenas, fatos, possibilitando uma visão mental, uma visualização mental da parte daquele que de repente está fazendo a leitura. Mas como assim? De repente, determinada pessoa chega para você e começa a descrever uma viagem que ela fez em determinado lugar que ela encontrou. Você não foi à viagem, você não estava com ela, mas você consegue na sua mente visualizar e perceber e entender aquilo que ela está dizendo. De repente a pessoa fala assim, nossa, eu cheguei a uma praia, sabe, com areia tão branca e assim havia uma pequena ilha cheia de coqueiros. E o mar era tão cristalino que a gente pisava assim, a gente conseguia ver o pé, sabe? A gente conseguia ver o nosso pé, a gente conseguia ver a areia branca do fundo, né? Do fundo dessa água. A gente conseguia visualizar os peixinhos nadando. Então você consegue na sua mente, né? Fazer, visualizar a cena, o local que ela está descrevendo. Então é isso que a função de um texto descritivo é detalhar, é caracterizar algo, lugares, pessoas ou fatos de forma a causar no interlocutor uma visão, uma visualização mental, tá? E essa estrutura, ela também, né, a estrutura desse texto, ela também vai ali ser fundamentada através da tríade introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução de um texto descritivo, a gente vai apresentar o objeto que está sendo descrito, ou seja, a pessoa, o local ou determinado objeto. Vai fazer ali aquela apresentação. Depois, no desenvolvimento, a gente vai fazer a caracterização, que será muito presente ali, né? Os adjetivos para qualificar, para caracterizar determinada pessoa, determinado evento ou determinado lugar. E na conclusão eu vou finalizar essa descrição, né? Porque como tudo que tem um começo, tem que ter um fim. Então eu vou concluir ali a minha descrição, a minha caracterização do meu objeto, seja ele uma pessoa, um local ou um fato. Os elementos constitutivos que serão muito presentes no texto descritivo serão adjetivos, verbos de ligação, porque sabemos que um verbo de ligação sempre pede um predicativo do sujeito, ou seja, pede sempre uma qualificação e uma caracterização de sujeito. Teremos o discurso indireto, né? E o tempo será estático. Não vai haver a necessidade de eu situar esse evento dentro de uma cronologia temporal. Eu posso descrever essa praia sem falar, olha, dia 25 do mês passado eu estive nessa praia. Não, não há essa necessidade. O objetivo desse texto é só caracterizar, é qualificar, é dar adjetivos para determinado objeto, tá? Então não há necessidade de eu marcar a temporalidade. E vai haver a presença de figuras de linguagem, né? Metáforas, comparações, né? Ai, o céu era límpido, era azul, a água era cristalina, né? Fazendo aí comparações. Então a presença de figuras de linguagem e também de adjetivos marca, né? Dá indícios logo de cara que nós estamos lendo, que estamos diante de um texto descritivo. E como gênero textual, né, onde aparece essa tipologia descritiva? Temos como exemplo a carta de Pero Vaz Caminha, que ele escreveu lá a Del Rey, né, assim que chegou ao Brasil, descrevendo a terra, descrevendo os habitantes, né, os indígenas que ele aqui encontrou. Também haverá a presença de descrição, né, de tipo textual descritivo em relatórios, em relatos de experiência, em guias de viagem, em cardápios, enfim. Existem N gêneros textuais, tá? Mas eu coloco aqui os mais usuais, os mais conhecidos.
Mas assim, há uma infinidade de gêneros textuais em todas as tipologias textuais que estamos vendo aqui. E é importante que a gente entenda que tipo textual é uma coisa e gênero textual é outra, ok? Quando eu estou falando de tipo textual, eu estou falando da estrutura, eu estou falando da identidade, eu estou falando para que é que serve esse tipo de texto. E quando eu falo em gênero, eu estou falando qual é a função, né? Quando que essa tipologia e por qual veículo ela se efetiva, aonde ela aparece, né? Onde aparece esse tipo textual? É onde se efetiva a função de determinado tipo textual, tá? Temos também o tipo textual, que é muito importante, que é assim, a tipologia que a gente tem que prestar mais atenção, porque é a que a gente vai usar muito, né? Na nossa trajetória acadêmica, na nossa trajetória escolar, tá? Que é a tipologia dissertativa. E essa tipologia dissertativa, ela aparece de duas maneiras, né? Primeiramente, nós teremos a texto dissertativo expositivo, que tem por objetivo informar e esclarecer por meio detalhado, né, determinado conhecimento que a gente tem sobre algum tema, algum assunto, tá? E não há necessidade de eu persuadir o meu leitor, eu apenas quero informá-lo, tá? Eu pego determinado tema, determinado assunto, né, faço ali uma exposição de tudo que eu sei acerca desse tema, e informo, né, e esclareço tudo sobre esse assunto para o meu leitor. E pronto. Também será apresentado por meio de uma introdução, que é a apresentação do tema ou assunto a ser discutido. O desenvolvimento, eu vou fazer uma explicação pormenorizada do tema ou do assunto, e a conclusão será uma síntese de tudo que eu falei no decorrer desse texto, tá? Eu vou fazer uma síntese da apresentação, né, e da explicação desse tema, assunto, e vou reafirmar tudo que eu já disse no decorrer desse texto aqui na minha conclusão. Os elementos constitutivos serão, eu vou usar muito definições, conceituação, informações detalhadas, né? A linguagem terá que ser uma linguagem culta, objetiva, tá? Eu não vou usar linguagem conotativa, eu não vou usar sentido figurado, vai ser tudo no sentido denotativo, no sentido próprio das palavras, e o discurso terá que ser um discurso indireto. O que será esse discurso indireto? É aquele discurso feito em terceira pessoa, tá? Não há presença, não há marcas subjetivas de quem está escrevendo esse texto. Então, é feito em terceira pessoa, de forma impessoal. E como gênero textual, onde que esse tipo textual expositivo vai aparecer? Em aulas, né? Quando a gente está fazendo a exposição, como eu estou aqui batendo esse papo com vocês, eu estou fazendo uma dissertação expositiva, né? Eu estou aqui explicando determinado conteúdo da língua portuguesa. Então, eu estou usando a dissertação expositiva. Então, vai aparecer essa tipologia nas aulas, no dicionário, tá? Em estudo de casos, em seminários, né? Muito embora em seminários e palestras, tá? Essa tipologia, ela apareça de forma oral, né? Que a gente trabalha a exposição por meio da oralidade, por meio da fala. Quando eu estou fazendo um seminário ou quando eu estou dando uma palestra, eu estou falando, mas nem por isso eu deixo de utilizar a tipologia dissertativa expositiva. Em handout, né, eu também vou usar a tipologia dissertativa expositiva, quando eu vou ali, faço a exposição de tudo que vai ser trabalhado em determinada palestra, em determinado seminário. Também em resumos, né, em resumos informativos, que eu vou colocar ali todas as informações acerca de determinado texto que eu li, ou determinado filme que assisti, ou determinada aula. Então, eu vou fazer um resumo de tudo que foi falado
eu vou trabalhar também um texto dissertativo expositivo. Na tipologia dissertativa argumentativa, o objetivo será defender uma ideia, um ponto de vista. Quando eu falei de dissertativa expositiva, a única função era informar, né? Era ali trazer ao meu interlocutor, ao meu leitor, determinado assunto, esclarecer de forma pormenorizada e trazer ali todas as informações. Já quando eu falo de dissertação argumentativa, eu tenho que ter em mente que eu vou ter que defender algo. Eu vou defender uma ideia, um ponto de vista. E a isso chamamos de tese, tá? Por meio de argumentação. Eu vou ter que argumentar para convencer ali o meu leitor. E essa argumentação não pode ser feita de qualquer maneira. Tem que ser uma argumentação clara, objetiva e fundamentada. Fundamentada por meio de recursos, né? Recursos argumentativos, por meio da construção das minhas orações, né? Que tem que ter ali uma ideia principal, e partindo dessa ideia principal eu consiga desenvolver as ideias secundárias, né? Respaldando ali uma argumentação bem articulada, tá? Então essa argumentação ela tem que ser clara, objetiva, fundamentada, justamente na intenção de convencer e de persuadir o meu leitor a aceitar aquilo que eu estou propondo, aquilo que eu estou defendendo, ou de certa forma rejeitá-la. Porque de repente eu não estou defendendo algo, eu estou ali refutando. Então eu quero convencer o meu leitor a também rejeitar essa ideia. Mas usualmente a tese é sempre pautada, é sempre fundamentada em cima de uma defesa, tá? Então eu tenho ali um tema, dentro desse tema eu vou tirar ali, né, a minha tese. Eu vou defender, dentro desse tema, eu vou defender o quê? Qual é o ponto de vista, qual é a ideia que eu quero defender? E a partir daí eu vou trabalhar a minha argumentação. A estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ela também será, né, focada em introdução, desenvolvimento, conclusão. Na minha introdução, vai ter que aparecer o tema e a tese, tá? Porque o meu leitor, logo de cara, ele precisa saber sobre o que eu vou falar. Então tá lá o tema, eu vou falar sobre isso e vou defender esse ponto de vista. Então tema e tese são imprescindíveis na introdução de um texto dissertativo argumentativo. E aí no meu desenvolvimento eu vou tecer ali a minha argumentação. Geralmente em 2 ou 3 parágrafos eu vou ali argumentando, sabe? Colocando ali elementos argumentativos para convencer o meu leitor, para convencê-lo a aceitar o meu ponto de vista. E na minha conclusão, eu vou ali fazer a reafirmação da minha tese, ou seja, eu vou reafirmar o meu ponto de vista, tá? Porque não tem sentido eu vir defendendo algo até o meio do meu texto e chegar ao final eu contradizê-lo. Então eu vou reafirmar tudo que foi dito, ou seja, com relação ao tema e à minha tese, tudo aquilo que eu defendi, tá? Ou eu vou propor uma solução para o problema que foi abordado. Então aqui vai depender do tipo de redação, né? Do tipo de texto dissertativo argumentativo que você estiver trabalhando. Porque, por exemplo, no Enem é pedido uma proposta de intervenção, uma proposta de solução para o problema que foi ali apontado. Agora, se você estiver trabalhando um outro tipo de redação, né, num outro formato, de repente uma redação padrão FUVEST ou uma redação de concurso, aí não há necessidade de você propor uma solução. Então há necessidade de que você apenas reafirme a sua tese. Tudo que foi defendido, chega ali na conclusão, você reafirma e faz e fecha esse texto. Agora, se você estiver fazendo uma redação padrão Enem, aí vai ser pedido uma solução, tá? Você falou ali, você defendeu determinado ponto de vista acerca de alguma problemática social, então você vai ter que propor o que pode ser feito para resolver, né, para sanar esse problema, tá? Então essa conclusão ela é feita dessas duas formas, dependendo, né, do modelo de redação que você estiver trabalhando. Mas assim, como elementos constitutivos, o que não pode faltar de forma alguma dentro de uma dissertação argumentativa
É exatamente, né, a argumentação, que é toda a razão de ser dessa tipologia textual, é convencer o meu leitor, é convencer o meu interlocutor por meio dessa argumentação. Então, há recursos argumentativos que não podem faltar. Não pode faltar também a coesão e a coerência, né? Porque o meu texto, ele tem que ter sentido, tem que ser coerente, uma ideia tem que concatenar com a outra, tem que estar ligada à outra, e também tem que estar coeso. Uma oração tem que estar ligada à outra, não pode haver lacunas, não pode haver buracos que dê margem para que o leitor não compreenda o texto, ou que ele fique com dúvida, ok? E tem que ter um embasamento teórico, né? Porque eu não vou simplesmente defender um ponto de vista, eu vou argumentar falando, olha, eu acho que, de repente, a maioridade penal é boa porque eu gosto, porque eu acho legal. Não, eu tenho que ter respaldo. Para isso, eu tenho que citar alguns dados estatísticos, alguns órgãos responsáveis, alguns órgãos que tenham propriedade para falar sobre isso, ou alguma personalidade, né? Algum filósofo, algum sociólogo, ou algum jurista que tenha propriedade para versar, para falar sobre esse assunto, tá? Então, eu tenho que ter esse embasamento, tem que ter algo que fala, não, ela falou isso, realmente tem a ver, porque, ó, tá respaldado aqui, existe uma lei, existe uma personalidade que já falou sobre isso, existe um dado estatístico que realmente comprova isso que ela está defendendo. Então, o embasamento é muito importante. E também a minha linguagem será uma linguagem culta, né? Não pode haver ali presença de coloquialismo, né? Aquelas falas ali num tom de oralidade, falando gírias, expressões do cotidiano. Eu também não vou poder usar ali o meu discurso em primeira pessoa, porque o meu texto tem que ser escrito de forma impessoal. Ainda que eu queira convencer o meu leitor, eu não posso ali deixar marcas para que ele perceba, tipo, verbos em primeira pessoa, pronomes em primeira pessoa, tipo, eu acho, eu acredito, não. Acha-se, acredita-se que esse seja o caminho, enfim, tem que se usar a imparcialidade, tá? Quando a gente estiver redigindo esse texto dissertativo argumentativo. Esse tipo textual vai estar presente em editoriais de revistas, de jornais, né? Porque já tem um tom opinativo, já tem ali uma defesa de determinado ponto de vista, por meio do veículo, da revista ou do jornal, né? Também será presente em resenhas críticas, quando se faz ali a resenha de determinado livro, determinado filme, determinado evento, em artigos científicos, artigos de revistas, em textos acadêmicos, né, teses, monografias, né, e nas redações para o vestibular, tanto padrão FUVEST quanto padrão Enem. Agora, vamos falar da tipologia injuntiva, tá? É um tipo textual com o qual a gente não tem muita familiaridade, porque a gente não estuda muito, ou até mesmo a gente não foca muito, né? Não presta muita atenção, que é um tipo textual que a gente até usa no nosso dia a dia, mas a gente não sabia que o nominho dele era esse, né? Então, mas enfim, a tipologia injuntiva existe, está aqui, e vamos falar um pouquinho. O objetivo desse tipo textual é instrucional e explicativo, porque vai explicar o modo, né, o método de se utilizar ou de se realizar algo. Então, ele vai explicar de forma sequencial como é que eu vou fazer determinada coisa. De forma sequencial, porém, não vai obedecer a tríade, né, que estrutura os demais textos, como a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não, aqui eu vou trabalhar em sequência, né, de forma a elencar o passo a passo. É importante que vocês tenham em mente que quando a gente está falando de tipo textual injuntivo, pense sempre no passo a passo, tá? Esse tipo textual vai estar sempre ali indicando o passo a passo para que a gente realize algo ou para que a gente utilize algo. E os elementos constitutivos serão os verbos imperativos, né? E palavras de ordem. O que são os verbos imperativos? É quando eu digo,
faça isso, analise, faça, pegue, abra, feche. Então, eu estou dando ordens, né? Então, a presença dos verbos imperativos vai ser um dos elementos constitutivos que vai nos dar indício, né? Além do fato de que esse tipo textual, ele vem sempre em forma de passo a passo, vem elencando ali, né, os procedimentos a serem feitos. A presença dos verbos imperativos também vai nos dar indícios de que estamos diante de um texto injuntivo. O gênero textual no qual esse tipo se faz presente será receitas, bulas de remédios e manuais de instrução, ok? Uma outra coisa muito importante que você precisa saber é que pode acontecer de num único texto aparecerem ali vários tipos textuais. E será preciso identificar qual é a tipologia predominante. Por exemplo, quando a gente estava falando lá sobre o tipo textual narrativo e falamos que ele aparece lá, o gênero textual do tipo narrativo, temos os contos, a novela, o romance. De repente, em um romance, está ali, né, o narrador contando ali a história, trabalhando ali o enredo, e em dado momento ele começa a fazer a descrição de um ambiente, né, de um espaço ali físico. Aí ele fala que tem um sofá florido, que a cortina é de renda branca, que há um carpete cinza, que há um vaso sobre a mesa com rosas amarelas. Então, dentro do texto narrativo, aparece um texto descritivo. Aí depois pode aparecer a dona da casa, né? A personagem que mora nessa casa, pode aparecer tecendo ali um diálogo com uma outra pessoa e ali colocando um ponto de vista, fazendo uma argumentação. Então aí já vai aparecer um tipo dissertativo argumentativo. Então é preciso que a gente saiba que é muito difícil um texto ser genuíno, ele começar ali e terminar com uma única tipologia. O texto mais usual para que isso aconteça é o texto dissertativo argumentativo. Ainda assim, aparece ali no meio algumas descrições, aparece ali algumas características expositivas, mas muito poucas, tá? Então, é o tipo dissertativo argumentativo é o único que a sua estrutura não admite muita interferência das outras tipologias textuais. Mas, principalmente em se tratando do tipo textual narrativo, que acontece ali nos romances, nos livros, é muito comum aparecerem todos os tipos juntos e misturados. Então, é importante que vocês consigam apreender. Olha, começou aqui o narrador falando, contando a história, e depois ele faz uma descrição, aí a personagem entra aqui numa querela com a outra, argumenta ali, expõe seu ponto de vista, mas qual é o foco? Qual é o tipo que está predominando aqui? É o narrativo. Então esse será o tipo textual do romance, o tipo textual narrativo. Como eu disse, se eu estiver fazendo ali um artigo científico, se eu estiver fazendo uma redação para um vestibular, obviamente eu estou trabalhando um texto dissertativo argumentativo. Ainda que haja interferência, apareça em algum momento um outro tipo textual, o tipo textual que vai predominar será o dissertativo argumentativo. Então é importante que quando a gente estiver lendo um texto, ou quando nos for perguntado qual é a tipologia presente naquele texto, que a gente considere isso. Bom, esse gênero aqui trabalha especificamente com a narrativa. Então, ainda que apareça uma descrição aqui, o tipo textual que vai predominar será o narrativo. Então, é muito importante a gente perceber isso. Se acontecer de repente, você pegar um trecho e falar, como aparece toda a tipologia textual aqui dentro e agora? Leia, faça uma leitura atenciosa e comece a perceber. Qual é o gênero? Também o gênero vai te ajudar. Porque cada gênero, ele já está ali, né, separado, ele já está ali incumbido de receber determinada tipologia textual, né, de ser ali o instrumento que viabiliza, né, a efetivação de determinado tipo textual.
Então, o gênero textual também vai nos ajudar muito a chegar, né, à tipologia predominante de determinado texto. Ok? Uma coisa que nós precisamos saber é que compreender um texto é diferente de interpretá-lo. Mas como assim? É porque existem alguns elementos, né, que deverão ser considerados na hora de nós compreendermos um texto e quando formos interpretá-lo. Porque para compreender o texto, basta lê-lo. E para interpretar, não, a gente vai encontrar elementos que estão implícitos, né? Que não estão ali no campo textual e que a gente vai ter que buscar esse entendimento para além do campo textual. Mas a gente vai explicar direitinho quais elementos, né, que vão nos ajudar a fazer essa compreensão e os outros elementos que vão nos ajudar a fazer essa interpretação. Bora lá. Para compreender um texto, é preciso que o leitor ele use o seu letramento. E o que vem a ser o letramento? O letramento é a maneira, né, é o nosso desenvolvimento na nossa trajetória escolar de perceber, de apreender sentido, né, da leitura que fazemos, tá? Porque a gente aprende a decodificar a escrita. E há marcas textuais presentes nesse, né, dentro do campo textual, ou seja, dentro desse texto, que vão nos ajudar a fazer essa compreensão. Portanto, é preciso que a gente entenda que para compreender um texto, a gente vai ter que partir de uma análise sintática, né? A gente vai entender ali que a junção daquelas palavras forma uma oração e que as orações vão formar uma sentença, e uma sentença vão formar um parágrafo, e a partir desse parágrafo, cada um, a junção deles, vai formar o texto como um todo. E a partir do momento que a gente consegue ler e compreender, né, entender o que está escrito ali, a gente está fazendo uma leitura objetiva, tá? Por que uma leitura objetiva? Porque a gente simplesmente está passando o olho naquilo que está ali, né, dentro do texto, e aí a gente consegue compreender. Porque a gente consegue decodificar a escrita, a gente consegue compreender cada uma das palavras que estão escritas lá, e quando essas palavras se juntam, né, formando ali uma oração, formando parágrafos, elas também vão nos dar condição de compreender esse texto. São as marcas textuais, né? Vão estar ali presentes, vão estar ali explícitas, essas marcas textuais. Agora, quando falamos em interpretação, a coisa muda um pouco de figura. Porque aí o leitor ele vai ter que usar o seu conhecimento de mundo. Mas o que é conhecimento de mundo? É toda aquela bagagem que nós trazemos, né, do nosso conhecimento, não só adquirido nos bancos escolares, dentro das escolas, mas o conhecimento de mundo é aquilo que a gente consegue adquirir convivendo socialmente com as outras pessoas, na nossa família, com outros grupos, no trabalho. O que a gente consegue apreender de conhecimento cultural, né, sociocultural, histórico. Então, isso tudo contribui para um conhecimento do mundo, que é um conhecimento amplo, que é um conhecimento vasto. E para a gente interpretar o texto, então, a gente tem que fazer uso desse conhecimento que a gente adquiriu ao longo da nossa vida. E é por meio de inferências. Mas o que é uma inferência? Inferências são deduções. Quando a gente vai buscar para além do campo textual, para além do que está escrito, a gente vai deduzir o que está implícito ali, qual é o sentido desse texto. Então a gente tem que ter em mente que para fazer a interpretação de um texto, eu não vou achar uma marca textual, algo que esteja ali escrito que vai me ajudar a fazer essa dedução. Eu vou buscar essa dedução, eu vou buscar essa inferência no campo do significado. Tá? Então, a partir do momento que eu não consigo achar uma marca textual ali, no campo textual, eu vou ter que buscar esse sentido na minha mente, no significado,
Eu leio uma palavra e na minha mente eu tenho um significado, ela tem um sentido. Então é na mente que eu vou ter que buscar esse sentido. Então quando eu estou fazendo uma interpretação textual, eu estou fazendo uma leitura subjetiva, tá? Por que subjetiva? Porque é uma leitura, eu vou fazer essa dedução, eu vou fazer essa interpretação própria. Essa interpretação vai depender de mim, não do que está exatamente no texto. Vai depender do conhecimento de mundo que eu tenho e da percepção que eu tenho dentro do campo do significado, ok? Outra coisa que ajuda muito é sabermos que, quando é solicitado em alguma prova, que a gente faça a compreensão do texto, vai haver indícios de que eles querem que a gente faça uma compreensão. Por exemplo, na pergunta eles vão falar, de acordo com o parágrafo tal, de acordo com o texto, procure evidências de que o autor era religioso, enfim. E aí você vai perceber que eles estão falando que essa dica, que essa informação está no texto. Agora, quando eles fazem assim, de acordo com o que leu, infere-se, apreende-se, deduz-se. Aí você fala, não, aqui já está querendo que eu interprete. Então eu vou ter que procurar coisas que não estão explícitas no texto, tá? Então é importante a gente ler muito o enunciado para que a gente compreenda se eles estão pedindo que nós façamos uma compreensão textual ou que nós façamos uma interpretação textual. Ok? Vejamos, quando nós olhamos, né, para essa charge aqui, e a gente lê o que está escrito dentro dos balãozinhos, a gente consegue compreender, né, que há uma pessoa aqui, um ladrão, assaltando o casal de idosos aqui. Se for pedido para que nós façamos apenas a compreensão do texto, aí vai perguntar o que você compreendeu do texto. Aí você vai dizer, olha, existe ali um ladrão, né, assaltando um casal no meio de um campo ali, parece uma zona rural. É o que você viu. É como eu disse, há aqui uma marca textual que ajuda, que a gente faça essa decodificação da escrita. Aí também a gente tem um recurso não só da escrita, do texto verbal, como também da linguagem imagética, né? A gente consegue ver aqui uma pessoa mascarada com um revólver apontando para o casal e pedindo a carteira. Então, a compreensão está tudo aqui para mim. Foi dada de mão beijada. Eu posso olhar e posso entender. O que eu compreendi? Que há uma pessoa, né, um ladrão, assaltando um casal no meio de um pasto, de um campo, de uma zona rural. Beleza. Essa é a compreensão. Eu decodifiquei o que está escrito, consegui visualizar marcas textuais aqui que me deram condição de compreender esse texto. Agora, se eu falar, conforme a charge ou a tirinha, apreende-se que, infere-se que. Aí eu vou parar, bom, infere-se que, né, dá o mesmo que entende-se, deduz-se o que. Então aqui eu vou ter que fazer uma interpretação. E como eu falei para vocês, interpretar é enxergar para além do campo textual. Eu vou buscar elementos que não estão explícitos no meu texto. Então eu olhando aqui, tá, eu estou vendo que tem um ladrão, tem um casal sendo assaltado, tem os balãozinhos aqui com o texto, mas eu tenho que fazer uma interpretação, então eu não posso me fiar nos elementos que estão no campo textual, eu tenho que olhar o que está implícito. Aí quando eu vejo aqui o que está implícito, eu estou vendo que ele está falando assim, ó, vai passando a carteira, caipira. Aí o senhor diz, não falei para você que um dia o progresso chegava aqui, mulher? Aí, tudo bem, eu vou falar, bom, esses balãozinhos me dão a condição de compreender. Mas se eu for fazer uma dedução, uma inferência, o que eu posso deduzir com essa fala, né? Que ele está associando o progresso à violência. E isso não está escrito aqui. E isso não está visível aqui.
Né? A personagem aqui, o senhor não fala, olha, mulher, eu não falei para você que quando o progresso chegasse aqui, a violência vinha junto? Ele não está dizendo isso, mas a gente consegue deduzir isso por conta do nosso conhecimento de mundo, porque nós sabemos que no ambiente urbano a violência é maior, né? No campo não é tão usual uma pessoa ser assaltada ali passeando pelo pasto, mas na cidade, andando pelas ruas da cidade, é uma coisa super corriqueira ser abordada ali por um ladrão, infelizmente. Então, a gente consegue fazer essa interpretação, que essa fala, né, desse personagem, está dizendo isso, que juntamente com o progresso chega a violência. Ah, mas você vai dizer, mas você deduziu isso por conta da frase. Sim, porque ele diz, não falei para você que um dia o progresso chegava aqui? Tá. Mas nessa frase não está ali explícito ele dizendo, eu não falei para você que quando o progresso chegasse aqui, a violência chegaria junto? Isso eu fiz uma dedução, eu fiz uma inferência. Então isso já é uma interpretação. Então entendam, quando eu digo que compreender o texto é uma coisa e interpretar é outra. Para compreender eu tenho todos os subsídios aqui, à minha disposição. Agora, para interpretá-lo, eu vou ter que buscar um sentido que quase sempre está implícito. Eu vou ter que fazer a dedução. E eu vou ter que fazer uso do meu conhecimento de mundo. Por isso que eu disse para vocês, que a gente sabe que o local, a cidade, né, o urbano, ele é mais violento do que a zona rural. Por quê? A gente tem esse conhecimento de mundo. A gente sabe isso, a gente percebe isso, a gente vivencia isso, infelizmente. Então, a gente tem propriedade para fazer essa inferência. É isso que eu quero que vocês percebam. E também preste muita atenção no enunciado. Quando for pedido para vocês, pelo enunciado, procure. Mas ele está pedindo para eu compreender o texto ou ele está pedindo para eu interpretar o texto? Geralmente, o enunciado vai dar dicas para vocês. Principalmente quando ele pede, olha, de acordo com o que está escrito nos balõezinhos, ou de acordo com o texto acima, né? Aí faz a pergunta. Então ele está dando dica, de acordo com o que está escrito, de acordo com o que está ali expresso no campo textual. Agora, quando ele pede, de acordo com o que vimos, a gente pode inferir, a gente pode apreender, percebe-se que, aí ele já está pedindo para você fazer uma interpretação textual, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula. Na próxima aula falaremos sobre os movimentos literários. Eu espero ter ajudado, aguardo vocês. Tchau, tchau.